Mosquitada tá tensa, maluco. Fala galera, estamos aqui hoje no Parque Nacional da Tijuca, um dos lugares mais espetaculares do Rio de Janeiro. Pra quê? Vim aqui na Cascatinha Toné, a maior cachoeira do parque. Ela é fechada para banho, mas ela pode ser visitada, tem um lugar aqui para você parar o carro, fazer umas fotos. Eu vou usar essa cascatinha hoje para mostrar como se faz o efeito véu da noiva, um efeito muito popular quando a gente vai fotografar a cachoeira. Quando você vai clicar a cachoeira, se você congelar a água, né, fazer uma foto em alta velocidade, beleza, a água vai ficar toda congeladinha ali. Mas não dá um efeito tão interessante quanto o que a gente chama de véu da noiva, onde a água fica borrada, descendo pelas pedras, fazendo um volume até maior do que a própria cachoeira está te oferecendo naquele momento. Bom, para fazer o efeito véu da noiva, a parte mais importante da técnica é a seguinte: baixa velocidade. Assim como no meu vídeo dos fogos de artifício, a gente tem que trabalhar em baixa velocidade para poder que essa água fique borrando a nossa fotografia, né? Ela não congele. Só que tem um problema, a cachoeira tá durante o dia aqui, né? A gente está de dia aqui, não tá um dia de sol maravilhoso, tá um dia meio nublado, tá muito quente, mosquitada tá bombando, só que tem luz, né? Tá aquele céu meio nublado, mas tem uma luz forte aqui sobre ela, ou seja, eu preciso baixar a velocidade para que essa água fique borrada, mas para isso eu vou ter que compensar na minha fotometria nos outros dois pontos de captação de luz, que são o ISO e o diafragma. Para eu poder trabalhar com a velocidade mais baixa possível na câmera, eu tenho que botar o ISO mais fechado, que é o ISO 100, e eu tenho que botar o diafragma mais fechado possível que a minha lente permite. Cada lente tem uma situação de diafragma diferente. A lente que eu vou usar aqui me permite fechar até 22. Tem lentes que permitem fechar até 29. Aí vai depender de cada lente, né? O diafragma ele está associado à lente e não à câmera. Então a gente vai configurar agora a câmera com essa configuração, ISO 100, diafragma em 22, e depois a gente vai ver o que sobra de velocidade, se vai dar para a gente fazer o efeito. Vamos lá. Bom, vamos lá, montei o equipamento aqui rapidamente apresentando. Hoje eu trouxe a Canon 5DS, a câmera de 50 megapixels da Canon, e vou trabalhar com a 24-105, uma das minhas lentes preferidas para o dia a dia, para fazer diversas situações, né? Vou trabalhar com ela em 24mm para poder enquadrar aqui a cachoeira e um pouco desse cenário de floresta, tem até uns turistas ali também e tal, principalmente aquele cenário de pedra. Como configuração da câmera eu estou colocando como eu falei ali, ISO 100, diafragma em 22. Para zerar o fotômetro, a câmera está me pedindo 1/4 de velocidade, que é uma velocidade baixa, mas talvez não seja baixa o suficiente para a gente deixar a água tão borrada. Vamos fazer essa experiência agora, vou usar o controle remoto para clicar, valendo. Tá vendo? A água ficou totalmente borrada, poderia ter ficado um pouquinho mais, poderia, a questão é que tá batendo muita luz aqui, mas eu utilizei as configurações mais fechadas possíveis da minha câmera nesse momento. Bom, essa foi a foto que a gente fez sem nenhum recurso adicional de filtro. Aí você fala, pô Marcelo, mas eu queria fazer a foto ainda mais lenta, 1 segundo de repente. Para isso a gente vai precisar, por exemplo, de um filtro chamado Big Stopper, que é um filtro preto, onde você coloca na frente da câmera e ele retira completamente a luz do ambiente. Aí você capta essa luz através de uma velocidade super baixa, como 1 minuto, 2 minutos, etc e tal. Eu ia trazer o Big Stopper hoje para a gente poder fazer a experiência aqui, só que eu esqueci o filtro em casa. Muito inteligente, né? Então eu vou gravar outro vídeo para o canal, um outro dia, em algum outro lugar, mostrando o uso desse filtro que é fantástico, é um filtro super criativo. Só que a gente pode improvisar, usando, por exemplo, um filtro polarizador, que é um filtro que retira 2 pontos de luz do ambiente, além de outros recursos, né? O polarizador, na verdade, ele serve para saturar as imagens. Você tem uma imagem super azul, né? Uma praia, por exemplo, você coloca o polarizador, as cores do mar ficam ainda mais coloridas, né? Mais verde, tons de verde, o céu fica mais azul. É um filtro muito útil para paisagem. Eu tenho um vídeo aí no canal só sobre o polarizador. Rapidinho o vídeo, dá uma olhada lá. Então eu trouxe o polarizador, eu vou colocar ele na ponta da lente porque ele vai tirar 2 pontos de luz. E aí, fatalmente, eu vou aumentar essa velocidade, ou seja, deixar ela mais lenta, 2 pontos para a gente poder tentar fazer a cachoeira ainda mais lenta. Vamos lá. Bom, então vou fazer aqui uma experiência rápida só para vocês verem o poder do polarizador. A gente não vai usar ele exatamente para isso, mas eu girando a ponta dele aqui, ó,
Olha como é que ele vai mudando o reflexo da luz nas pedras ali, olha lá, que barato. Mas beleza, eu vou deixar ele nessa posição aqui mais ou menos e vou ver quanto de luz eu perdi aqui. Então olha lá, mantendo o meu ISO 100, meu diafragma 22 e a velocidade em 1/4, agora eu tô com menos 1,5, menos 2 no fotômetro. Vou girar aqui novamente minha rodinha aqui da velocidade, cheguei em 0,4 segundos. Se eu quiser forçar uma barrinha aqui, botar mais de meio no fotômetro, eu tô com 0,5 segundos. Vamos fazer? A imagem até ficou levemente subexposta, mas está com bastante cor, né? Tirando um dia como hoje que não tem um céu azul, então tá tudo meio flat, né? A luz meio cinza. Mas olha como a cachoeira ficou mais interessante, tá vendo? Essa pequena diferença de velocidade deixou ela ainda mais com esse aspecto borrado. Bom, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo do véu da noiva aqui na Cascatinha Toné, no Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Se você não entendeu nada, escreve nos comentários que eu vou explicando aí a tua dúvida. Se ficou alguma coisa meio confusa, se você curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, mostra para seus amigos. Quanto mais inscritos eu tiver no canal, mais vídeos eu vou estar executando aqui, vou estar fazendo. E é isso aí, conto com a ajuda de vocês. Vamos ver qual vai ser o próximo vídeo. Valeu, vou nessa porque a mosquitada está devorando a minha perna e a perna da minha cinegrafista. Valeu!